Ele estava sentado com um terno caríssimo, rindo com o advogado Tubarão, que contratara e apontando para a cadeira vazia ao lado da esposa, R. Rodrigo Meirelles achava que o divórcio já estava ganho. Achava que, ao esvaziar as contas de Sofia, ela desmoronaria. Chegou a dizer ao juiz que ela era incapaz até de contratar um advogado. S. Que Rodrigo esqueceu um detalhe decisivo do passado de Sofia, principalmente quem a colocara no mundo. Quando as portas da sala se abriram e ela entrou, o sorriso de Rodrigo não só desapareceu. Parecia que a cor sumira do corpo inteiro dele. Você está prestes a ver a derrubada mais humilhante que uma audiência de família já presenciou em São Paulo. A sala 304 da Vara de Família do Fórum Central tinha aquele mesmo clima de sempre, onde casamentos iam para morrer. Ar pesado, luz fria, cheiro discreto de cera no piso, papel velho e um silêncio cansado que parecia dizer cu. E ninguém ali acreditava muito em finais felizes. Para Rodrigo, porém, o ambiente cheirava a vitória. Ele ajeitou as mangas do terno sob medida e recostou-se na cadeira da parte alta. Como se fosse dono até da mesa do juiz. Olhou o relógio, um Patek Philippe antigo que valia mais que o carro de muita gente, e soltou um suspiro curto e debochado. Ela está atrasada, M. Murmurou Rodrigo para o homem ao lado. Enfim, entendeu que sai. Mais barato desistir. Ao lado dele estava o doutor Augusto Valente. Augusto não era só advogado, era uma arma, sócio sênior do escritório Valente Hélio Souza. Era conhecido nos corredores da Justiça de São Paulo como o coveiro dos acordos. Ele não ganhava separações, ele enterrava outra parte, até sobrar apenas cinzas e um documento que parecia rendição. Augusto alisou a gravata cinza, olhando a pauta com tédio predatório. Nem importa se ela aparecer, disse baixo, com aquela voz áspera de quem não tem paciência. Entramos com tutela de urgência para bloquear os bens no começo da semana. Sem acesso a dinheiro, não tem como pagar honorários. Sem honorários, não tem advogado. E sem advogado contra mim, ela sai daqui com as migalhas que decidirmos jogar. A boca de Rodrigo curvou-se num meio sorriso cheio de superioridade. Olhou para a mesa do outro lado. Sofia estava sozinha. Parecia menor do que ele lembrava. Menor, mas S não quebrada. Vestia um vestido simples, cinza escuro, daqueles que se escolhe quando não se quer chamar atenção. As mãos estavam juntas sobre a madeira marcada da mesa. Dedos entrelaçados com força, os nós dos dedos quase brancos. Não havia pilhas de documentos, nem assistente cochichando estratégias, nem copinho de água de plástico. Apenas Sofia, olhando fixo para a cadeira vazia do juiz, como quem se prepara para o impacto. Olha ela, viu Rodrigo, alto o suficiente para alguns curiosos ouvirem. Que cena, dá até pena, parece bicho esperando o caminhão. Foca, alertou Augusto, embora um sorriso fino lhe aparecesse no canto da boca. O juiz Nunes não gosta de espetáculo. Vamos resolver logo. Tem um almoço marcado no Façanão às 13. Relaxa, respondeu Rodrigo. Às 13 já estarei livre e ela estará procurando uma kitnik longe daqui, talvez lá em Itaquera. O servidor do fórum, um homem grande e cansado chamado Agente Soares, que já vira separações demais para manter fé em qualquer coisa, anunciou em alto. Então, todos em pé, com a palavra, o excelentíssimo juiz de direito, doutor Leonardo Nunes. A sala levantou-se. O juiz entrou, com a toga balançando, o rosto cheio de linhas duras e uma impaciência ainda mais dura nos olhos. Sentou, ajustou os óculos e olhou para as partes, como se já soubesse quem tentava fazer seu tempo valer menos. Podem sentar. Abriu o processo. Autos número 0. Meirelles contra Meirelles. Estamos aqui para a audiência preliminar sobre partilha de bens e o pedido de alimentos. Seu olhar foi para M. Essa é de Rodrigo. DR Valente. Bom vê-lo de novo. Igualmente, excelência, respondeu Augusto, levantando-se com calma ensaiada. Estamos prontos. O juiz, então, virou-se para a mesa da defesa e franziu a testa. Sofia levantou-se devagar. Senhora Meirelles, disse o juiz, a voz ecoando no teto alto. Vejo que está desacompanhada. A senhora está aguardando o advogado. Sofia pigarreou.
A voz saiu baixa, tremida nas bordas. Estou. Excelência, ela deve chegar a qualquer minuto. Rodrigo soltou uma risada de escárnio teatral, cobriu a boca com a mão, mas todos ouviram. Os olhos do juiz foram direto a ele. O senhor está achando. Graça de quê, senhor Meirelles? Augusto levantou-se de imediato e pousou uma mão firme no ombro de Rodrigo. Perdão? Excelência, meu cliente está frustrado. O processo estendeu-se e a tensão é grande. Mantenha a frustração do seu cliente em silêncio, advertiu o juiz, voltando-se para Sofia. Senhora Meirelles, a audiência começou há 5 minutos. A senhora sabe como funciona. Se sua advogada não estiver presente, ela vem, insistiu Sofia, ganhando um pouco de firmeza. Teve trânsito. Trânsito! Rodrigo inclinou-se para a frente, fazendo a voz alcançar a sala. Ou talvez o pagamento não caiu. Sofia, esqueci. Você nem consegue pagar. Cancelei os cartões hoje e sei do ponto ISR. Meirelles, o juiz cortou, batendo o martelo. Mais uma, e eu o autuo por desacato. Rodrigo levantou-se, abotoando o paletó como se fosse humildade. Desculpe, excelência, eu só quero ser justo. Minha esposa está claramente confusa. Não entende a complexidade do direito. Não tem renda, não tem recurso. Ofereci um acordo generoso semana passada, R$100 mil, e o Lexus 2018. Ela recusou, virou-se. Para Sofia, os olhos frios. Tentei ajudá-la, mas você quis brincar. Agora olhe você aí, sem nada. Não tem advogado, porque ninguém quer pegar caso de caridade. DR Valente, controle seu. Cliente, disse o juiz, seco. Augusto ergueu o queixo. Excelência, o tom é lamentável, mas a colocação é objetiva. Estamos perdendo tempo. A requerida não garantiu representação. Com base no CPC e diante da ausência de patrono, requeremos que se prossiga, reconhecendo que ela está em condição de atuar por conta própria e que seja apreciada desde já a revelia, no ponto em que coube. O juiz respirou com cansaço burocrático. Senhora Meirelles, tecnicamente o advogado tem fundamento. O tempo do judiciário é valioso. Se a senhora não apresentar advogado agora, vou considerar que as tem. A se defendendo sozinha e, considerando a apuração patrimonial envolvida, isso seria no mínimo imprudente. Não vou me defender sozinha, disse Sofia, os olhos presos nas portas de madeira no fundo da sala. Por favor, só mais 2 minutos. Ela está enrolando, sussurrou Rodrigo, venenoso. Não tem ninguém. O pai era mecânico. As amigas são todas mães de condomínio. Vai ligar para quem? Para a caça-fantasma. Riu alto, cruel. Augusto inclinou-se, sentindo o golpe final. Excelência, requeremos que seja indeferido qualquer adiamento. Vamos encerrar esse teatro. O juiz soltou um suspiro e pegou o martelo. Senhora Meirelles, sinto muito. Não podemos esperar mais. Vamos prosseguir. Bem, as portas não abriram normalmente. Foram escancara. Das com uma força que fez o batente tremer. O som reverberou no salão como um tiro seco. Todos viraram-se. Rodrigo virou-se na cadeira, irritado. A caneta de Augusto congelou no ar. Até o juiz parou no mi. Eu do movimento. Na entrada não estava uma advogada de plantão, nem alguém da assistência judiciária, nem um escritório de esquina. Era uma mulher na faixa dos 60 e poucos anos, com postura de coluna de aço. Vestia um conjunto branco perfeitamente cortado, daqueles que custam mais que o guarda-roupa inteiro de muita gente. O cabelo grisalho estava num corte reto, preciso, quase ameaçador. Óculos escuros escondiam os olhos até ela tirá-los. Devagar, revelando um olhar azul gélido que parecia já ter encarado ministros, seus de salas cheias de gente que tremia só de respirar. Atrás dela vinham 3 jovens advogados, cada um com uma pasta de couro grossa, andando em formação fechada, como se escoltassem um avião de combate. Ela não correu, caminhou pelo corredor central. E o som do salto batia no piso como um metrônomo, marcando o tempo que Rodrigo ainda tinha para fingir que controlava alguma coisa. Doutor Augusto Valente deixou a caneta cair. A boca abriu-se um pouco. O rosto, quase sempre uma máscara de arrogância. Perdeu a cor e ficou num cinza. Não,
sussurrou com um tremor real. Isso não existe. Rodrigo franziu a testa. Quem é essa? Xiao, é a mãe dela. A mãe da Sofia morreu, murmurou Rodrigo, confuso. Ela disse que era órfã. A mulher chegou à mesa da defesa. Não olhou para Sofia, não olhou para o juiz. Virou o rosto devagar e encarou Rodrigo Meirelles. Sorriu, mas não era um sorriso. Bom, era o sorriso de quem já decidiu o final e só espera o resto do elenco entender. Desculpem o atraso, disse com uma voz firme, educada, alta o suficiente para preencher a sala sem microfone. Precisei protocolar algumas medidas em Brasília e aqui no tribunal sobre as finanças do senhor Meirelles. Levou mais tempo do que eu queria. Para listar todas as contas no exterior, Rodrigo travou. O juiz inclinou-se. Doutora, identifique-se para o registro. Ela colocou um cartão dourado na mesa da escrevente e virou-se para o Ju. ICDR a Helena Costa, sócia-diretora do Costa. Crown Sterling, com sede em Brasília, assuma a defesa da requerida. Então olhou novamente para Rodrigo e completou. Além disso, sou a mãe dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daqueles que surgem depois de uma explosão, quando todos tentam entender o que ainda está de pé, Rodrigo piscou, como se o cérebro não conseguisse encaixar as palavras. Mãe, gaguejou, olhando da mulher de branco para a esposa. Sofia, você disse que sua mãe, Sofia, enfim, ergueu a cabeça. Os olhos estavam molhados, mas o queixo alto disse que ela tinha saído da minha vida. Rodrigo, não disse que tinha morrido. Ficamos afastadas até ontem. Afastadas? Helena repetiu, como se provasse a palavra. Ele se disse seu peso. Sentou-se ao lado de Sofia, pulsando a pasta com precisão. Não houve abraço ainda. Ali era trabalho. Sofia saiu de casa há 20 anos para fugir da pressão do meu mundo. Disse Helena, queria uma vida simples. Queria ser amada por quem é. Não pelo nome Costa. Helena virou o olhar para o doutor Augusto Valente. Pela primeira vez na carreira, ele tentou encolher. Olá, Augusto, disse ela com uma educação quase carinhosa. Não o vejo desde aquela disputa societária de 2016. Lembra? Você ainda era novo, não era? Pegando café para os advogados. Os que realmente falavam, Augusto engoliu em seco, o rosto aquecendo. Doutora Helena, é uma hora. Eu não sabia que a senhora atuava em São Paulo. Atuo onde for necessário, respondeu ela, sem desviar os olhos. Sou habilitada em São Paulo, Brasília, Rio. E já tem cortes internacionais. Normalmente cuido de temas constitucionais e operações bilionárias. Mas quando minha filha me ligou-se, orando, dizendo que um executivo mediano com complexo de superioridade tentava esmagá-la, resolvi abrir uma exceção-objeção. Explodiu Rodrigo, erguendo metade do corpo. O pânico já vazava na voz. Ataque pessoal. Sente-se, senhor Meirelles. Bateu o martelo o juiz. O nome Helena Costa não era desconhecido. Era chamada de martelo de ferro. Sustentar ações em tribunais superiores. Derrubar a teses, derrubar a carreiras. Não era uma advogada boa, era um mito com o AB. O juiz mudou o tom, respeitoso e cauteloso. Doutora Costa, estamos em audiência de partilha. O D.R. Valente pediu julgamento imediato por ausência de defesa. Sim, disse Helena, abrindo um dossiê. E o pedido foi criativo. Mal feito, mas criativo. Levantou-se e entregou ao servidor uma pilha grossa de documentos para levar ao juiz. Em seguida, jogou uma cópia na mesa de Augusto com um peso que fez a madeira gemer. O advogado afirma que minha cliente não tem bens N. Não tem representação. Isso acabou. Além disso, o senhor Meirelles diz que a cobertura nos Jardins, a casa em Angra dos Reis e a carteira de investimentos no BTG Pactual seriam exclusivamente dele, protegidas por um pacto assinado 7 anos atrás. Esse pacto é blindado. Gritou Rodrigo. Ela não leva nada. Ela assinou. Helena virou-se para ele, sem pressa. Senhor Meirelles, o senhor sabe. Quem redigiu a base do dispositivo que define coação na assinatura de pactos patrimoniais no estado de São Paulo, quando a ameaça é abuso? Rodrigo piscou. O quê? Fui eu. Respondeu Helena. Calma. E, pelo depoimento e pelo documento que minha filha assinou sob pressão.
O senhor ameaçou na véspera do casamento, dizendo que acabaria com o gato dela e cortaria o dinheiro do tratamento da avó, se não assinasse. A Sala reagiu com choque. Mentira! Gritou Rodrigo, o rosto ficando roxo. Ela está inventando. Nós também temos as mensagens daquela noite, continuou Helena, erguendo levemente o volume da voz, só o suficiente para atravessar o grito dele. Recuperadas de um backup que o senhor acreditou ter apagado. Anexo C, Excelência. O juiz folheou o anexo C. Suas sobrancelhas subiram. Augusto passou as páginas com mãos trêmulas. Suor aparecendo na testa. Excelência, nós não tivemos tempo de analisar isso. Isso é uma surpresa. Surpresa? Helena riu sem alegria. O senhor tentou empurrar uma revelia contra uma mulher, sozinha enquanto seu cliente debochava dela. O senhor não vai me dar aula sobre justiça. Virou-se para a sala como se estivesse num auditório. O senhor Meirelles afirma que seu patrimônio é de cerca de 12 milhões. Um número respeitável para um homem de talentos limitados. O maxilar de Rodrigo travou, só que Helena abriu um segue. No fichário, ainda maior, minha equipe de peritos, que normalmente rastreia dinheiro de crimes financeiros e evasão, passou a noite rastreando as empresas de fachada que o senhor Meirelles abriu nas Ilhas Cayman e no Chipre. Então, o fichário caiu na mesa e o valor escondido não é 12 milhões. Helena inclinou-se, chegando perto de Rodrigo. São 24 milhões. Rodrigo engoliu em seco. E, como o senhor não declarou isso no seu demonstrativo patrimonial assinado hoje sob compromisso, estamos falando de fraude e possível crime. Rodrigo afundou na cadeira, menor dentro do próprio. Eterno voltou-se para Augusto. Faça alguma coisa. Augusto olhou para os documentos, depois para o olhar do juiz e depois para Helena, que conferia as unhas como se aquilo fosse apenas um atraso antes do café. Preciso de intervalo, disse rouco. Indeferido, respondeu o juiz imediatamente. Quero ouvir mais sobre essas contas. Doutora Costa, prossiga. Helena ajeitou o conjunto branco. Obrigada, Excelência. Mas, antes da fraude, quero tratar da humilhação que minha cliente sofreu por estar, até agora, sem patrono. Voltou-se para Sofia e pôs a mão em seu ombro. Pela primeira vez, Sofia sorriu. Pequeno, mas real. Como quem vê luz, depois de Aélio S. Nélio DR Gol, falou Helena, baixando a voz quase íntima. Você ruda minha filha, pô. Porque achou que ela era fraca. Achou que ela estava indefesa porque é gentil. Confundiu silêncio com rendição. Virou-se para a escrevente. Conste em ata. Sofia Meirelles está representada por doutora Helena. Costa então encarou Rodrigo com certeza gelada. E eu não vim negociar. Acordo. Vim para tirar tudo o que for possível. O ar na sala mudou. Até os curiosos inclinaram-se. Celulares surgiram. O juiz esfregou as têmporas. Doutora Costa, a palavra é sua. Obrigada. Ela respondeu. Chamo Rodrigo Meirelles ao depoimento como parte adversa. Rodrigo travou. Olhou para Augusto. Você é o autor? Augusto sussurrou, limpando o suor. Levante-se, pelo amor de Deus. Não minta. Ela já sabe de tudo. As pernas de Rodrigo pareciam de chumbo. Foi até o assento de depoimento. O servidor o compromissou. Rodrigo tentou recuperar a postura. Ele era Rodrigo Meirelles. Fechava contratos. Sempre ganhava. Helena chegou ao púlpito, sem papéis, sem notas, sem hesitar. Apenas calma. Pousou as mãos na madeira. E olhou para ele como um mecânico olha um motor prestes a fundir. Senhor Meirelles, começou leve. Vamos falar do trânsito que o senhor mencionou. O mesmo trânsito que, na sua narrativa, atrasou minha filha. Rodrigo soltou um riso curto. Jeito de falar. Ela é desorganizada, sempre foi desorganizada, repetiu Helena. É por isso que o senhor controlava todas as finanças. As do casamento, porque Sofia não entende números. Rodrigo respondeu, sentindo um pouco da sala voltar para ele. Ela pinta, faz voluntariado, não entende retorno, investimento. Eu que dava de tudo para proteger. Ele, nosso futuro, seu futuro, corrigiu Helena. É por isso que o senhor comprou um apartamento em Balneário Camboriú no dia 14 de março
em nome da empresa Simons Participações. Rodrigo piscou. Isso foi investimento? Curioso, disse Helena. Porque as faturas do cartão vinculadas a esse imóvel, faturas que o senhor tentou destruir, mas que ficaram na lixeira digital do escritório, mostram que o senhor comprou móveis para um quarto de bebê. Sofia levou a mão à boca. Rodrigo empalideceu. Era decoração para valorizar. Um staging. Staging, repetiu Helena, dando um passo à frente. E a pulseira de diamantes comprada na Tiffany. 3 dias depois era staging também? Ou foi para a mulher que estava morando nesse apartamento? Augusto levantou-se, fraco. Objeção irrelevante. No Brasil, infidelidade é relevante quando envolve uso de patrimônio comum e desvio de recursos, cortou o juiz, indeferida. Responda, senhor Meirelles. Rodrigo agarrou. Apoio. Eu não sei do que ela está falando. Helena sorriu. Não sabe? Tudo bem, voltamos na Sabrina depois. Rodrigo estremeceu ao ouvir o nome. Vamos a Apex Ventures, continuou Helena. O senhor afirmou que sua renda anual foi de 2 milhões. Foi, respondeu Rodrigo rápido. O mercado caiu, repetiu Helena com desprezo educado. Excelência, tem o extrato do banco no Chipre, mostrando uma transferência de 4 milhões para uma conta controlada por essa holder no mesmo dia em que ele registrou queda de mercado, e ergueu um papel. E aqui está o comprovante de saque, senhor Meirelles. Onde foi parar esse dinheiro? Rodrigo olhou para baixo, calado. Eu o ajudo, disse Helena. O senhor comprou criptomoedas de privacidade e guardou em um dispositivo físico dentro de um cofre bancário na agência da Avenida Paulista. Cofre número 404. O maxilar de Rodrigo caiu. Como? Como você? Eu sou Helena Costa. Ei, respondeu ela simplesmente. Achar dinheiro é o meu trabalho. Inclinou-se e falou baixo, mas a sala inteira ouviu. Você zombou da minha filha porque achou que ela estava sem defesa. Achou que ela era burra, mas a única B. Esse aqui, Rodrigo, foi acreditar que dava para esconder milhões num cofre e desfilar com uma amante enquanto minha filha contava moedas para comprar comida. Rodrigo explodiu. Não roubei. O dinheiro. Eu ganhei. Ela ficou em casa pintando quadros inúteis. Não contribuiu com nada, porque ela teria direito à metade do meu mérito. A sala ficou muda. O juiz olhou para Rodrigo com nojo. Senhor Meirelles, o senhor acabou de admitir em audiência que o dinheiro existe que foi ocultado para impedir a partilha. Rodrigo abriu a boca. Nada saiu. Sem mais perguntas, disse Helena, virando as costas como se ele já não valesse o ar. Na mesa da defesa, Sofia chorava em silêncio. Helena segurou sua mão e apertou uma vez, firme, como promessa. Augusto Valente sobrevivera. Anos e audiências, assim porque sabia quando brigar e quando salvar a própria pele. Rodrigo acabara de admitir ocultação e fraude diante do juiz. O olhar do magistrado queimava e Helena Costa podia destruir uma carreira com uma ligação. Naquele segundo, a lealdade de Augusto virou autopreservação. Augusto sibilou Rodrigo. Conserta isso. Diz que o cofre é ilegal. Faz alguma coisa. Augusto não respondeu. Guardou os papéis devagar. Levantou e encarou o juiz. Excelência, requereria minha renúncia por conflito ético. Como advogado, não posso continuar após o teor do depoimento. Rodrigo levantou-se num salto. Você não pode me largar. Paguei 200 mil. O agente Soares o fez sentar de novo quando o martelo bateu. Renúncia indeferida por hora, disse o juiz. O senhor permanece até o término desta audiência. Depois, peticione o que quiser. E o senhor Meirelles. Mais uma explosão e saiu gemado. Augusto assentiu e pusou a cadeira uns bons centímetros para longe de Rodrigo. Helena levantou-se novamente. Excelência, já que ainda há advogado na outra mesa, ainda que sem entusiasmo, chamo minha próxima testemunha. Isso vai direto ao pedido absurdo de alimentos que o senhor Meirelles teve coragem de fazer contra minha filha. O juiz soltou o ar pesado. Pode chamar? Chamo Sabrina Moreira, disse Helena. Acabe. Sade. Rodrigo ergueu-se. Não, sussurrou. Ela não vai. As portas abriram outra vez. Entrou uma mulher jovem,
bonita, com um vestido azul marinho discreto, os olhos grandes de medo, passou por Rodrigo sem olhar. Rodrigo estendeu a mão. Sabrina, amor, não. Ela recuou como se ele queimasse. Sabrina foi compromissada e sentou. Senhora Moreira, falou Helena com gentileza calculada. A senhora poderia dizer ao juízo qual foi sua relação com o senhor Rodrigo Meireles? Sabrina engoliu em seco. Eu fui namorada dele por 2 ANUS.F e repetiu Helena. Foi, se, confirmou Sabrina, a voz ganhando firmeza. Terminei hoje de manhã, porque terminou hoje de manhã. Sabrina olhou para Rodrigo com lágrimas e raiva misturadas, porque a doutora Costa me mostrou mensagens que ele mandou para outra mule. R no Rio. A sala reagiu em murmúrio. Ordem. Bateu o martelo o juiz. Helena não piscou. O senhor Meireles falava da esposa com você o tempo todo. Sim. Respondeu Sabrina. Dizia que ela era louca, que era um peso. Hesitou e olhou para Sofia. Com pena. Dizia que ia destruí-la no fórum, que ia deixá-la sem nada só para ver. Chamava de jogar fora o lixo. Sofia cobriu o rosto, chorando. E ele dizia, continuou Sabrina, a voz subindo, que tinha um advogado assassino e que a Sofia era burra demais para reagir. Falava que queria deixá-la sem casa para ela voltar rastejando. Pedindo ajuda, falava que queria possuí-la. As palavras ficaram no ar, feias, definitivas. Obrigada, senhora Moreira, disse Helena com calma, sem mais perguntas. Virou-se para Augusto. Contradita, perguntas. Augusto olhou para Rodrigo, que não conseguia levantar os olhos, e depois para o juiz, sem perguntas. Excelência, o juiz tirou os óculos e limpou-os devagar, como se precisasse daquele gesto para não explodir. Senhor Meireles, começou num tom perigoso. Em 20 anos de magistratura, já vi gente brigar por cachorro, por talher, por vaga de garagem, por guarda de filho. Mas raramente vi maldade e arrogância nesse nível. Rodrigo não levantou a cabeça. O senhor veio a este fórum para debochar da justiça, para humilhar sua esposa. Para usar o processo como arma contra alguém a quem jurou respeitar. O senhor mentiu, omitiu patrimônio, praticou fraude. Virou-se para Sofia. Senhora Meireles, este juízo lhe deve desculpas. Assenho. Deveria ter sido protegida antes e Sofia assentiu. Limpando o rosto, o braço de Helena envolveu seu ombro, firme. Agora posso corrigir isso, continuou o juiz, recolocando os óculos. Decisão provisória desde já. A decisão final virá após a auditoria completa do patrimônio do autor. Encarou Rodrigo. Primeiro, determina o bloqueio imediato de todos os ativos do senhor Rodrigo M. Meireles, da Apex Ventures e de qualquer empresa ligada a ele, inclusive por sistemas de bloqueio eletrônico. O acesso será administrado em favor da requerida e sob supervisão do juízo. Rodrigo soltou um som quebrado. Segundo, concedo à senhora Sofia Meireles uso exclusivo da cobertura nos jardins e do imóvel em Angra. Senhor Meireles, o senhor tem 2 horas para retirar roupas e itens pessoais. Mais nada. Se retirar um móvel, uma obra, um eletrodoméstico, mando conduzir. O rosto de Rodrigo perdeu a cor de novo. Terceiro, disse o juiz, olhando para Augusto. Encaminho a ata e a gravação desta audiência ao Ministério Público para apuração de eventuais crimes. Sim, excelência, respondeu Augusto rápido. Por fim, o juiz olhou para Helena. Honorários. Helena sorriu afiada. O senhor Meireles deve arcar com 100% dos honorários e despesas processuais da minha cliente. O juiz quase deixou escapar um meio sorriso. Considerando sua tabela, imagino que seja um valor expressivo, bastante expressivo, concordou Helena. Encerrada a audiência, bateu o martelo o juiz, enquanto a sala esvaziava. Rodrigo ficou parado, encarando os restos da própria arrogância. 2 horas antes, entrara sentindo-se intocável. Agora era um possível réu, sem casa e sem controle de nada. Viu Sofia e Helena juntando as coisas. Sofia parecia diferente, mais ereta, mais leve, como se tivessem cortado uma corrente invisível. Rodrigo tropeçou até elas. Sofia, disse rouco, por favor, você não pode. Para onde eu vou? Sofia olhou para ele sem raiva.
Apenas confie. Antes que falasse, Helena colocou-se no meio como uma parede. Senhor Meirelles, disse com gelo na voz, minha filha não conversa com criminoso. Se quiser falar alguma coisa, fale com meu associado. Apontou para um jovem sério. Tomás, entregue o seu cartão. Ao senhor Meirelles, Tomás colocou o cartão na mão de Rodrigo. Sem expressão, Helena segurou o braço de Sofia. Agora, saia do caminho. Nós temos um almoço para comemorar e Sofia tem pintura para retomar e elas passaram por ele. Sofia não olhou para trás. Rodrigo viu as portas pesadas fecharem. Augusto já estava ao telefone, provavelmente procurando advogado para si mesmo. Mas a história ainda não tinha terminado. Do lado de fora, nas escadarias do fórum, o sol de São Paulo refletia nos prédios. Sofia piscou, como se enxergasse a cidade pela primeira vez. Um sedã preto encostou, mas não era o carro de Helena. O vidro desceu. Um homem mais velho estava no banco de trás, cabelo prateado, rosto duro, talhado em pedra. Olhou para Helena, depois para Sofia. Sofia congelou. Pai, Helena endureceu, apertando a pasta. Olá, Helena, disse o homem com voz controlada. Vi a notícia. O martelo de ferro voltou. Você fez um espetáculo? Acrescentou. Fiz o que precisava ser feito. Alberto, respondeu Helena seca. Os olhos de Alberto foram para Sofia. Sofia, faz tempo. Sofia olhou entre a mãe e o pai, que não via havia 20 anos. O pai que, quando ela se casou, achara Rodrigo um bom negócio. O que está fazendo aqui? Perguntou. Estou aqui, disse Alberto, abrindo a porta do carro, porque o Rodrigo me deve dinheiro, muito dinheiro. E ouvi que vocês acabaram de tomar tudo que ele tem. Desceu, não vinha para um abraço, vinha para cobrar investimento. Helena se colocou-se à frente de Sofia. Ela não te deve nada. A dívida do Rodrigo é problema dele. Não, segundo o contrato, disse Alberto, tirando um documento. Ele deu a cobertura como garantia de um empréstimo privado da minha holding 6 meses atrás. Se não pagar, o imóvel é meu. Sofia sentiu o chão inclinar. Quando achara que recuperara a casa, o passado voltara por outro lado. Helena arrancou o papel da mão dele e leu com velocidade cirúrgica. Cláusula 4ª, item B, leu num tom quase irônico. O devedor declara propriedade exclusiva e livre de ônus. Ergueu os olhos. Você fez uma busca completa no registro de imóveis, Alberto? Ou acreditou no homem que usa perfume demais e o chama de doutor? Minha equipe fez uma verificação preliminar, o SPAD. É o Alberto defensivo. O nome dele está na matrícula, o nome dele está na cópia que ele lhe mostrou, corrigiu Helena. Abriu a pasta e pusou um envelope azul. Mas se tivesse ido ao cartório direito, teria visto a averbação de 2018. Entregou o envelope em 2018. Quando Sofia estava grávida, antes de perder o bebê, convenceu Rodrigo a colocar o imóvel em um instrumento de proteção patrimonial para economia tributária. Helena sorriu e o sorriso virou ameaça pura. Ele aceitou porque é ganancioso, só que não leu as regras. O instrumento diz que qualquer uso do imóvel como garantia exige a assinatura dos 2 beneficiários. A Sofia assinou isso. Alberto olhou para baixo. Na linha de assinatura havia um rabisco tentando imitar o nome de Sofia. Torto, errado, ele falsificou, sussurrou Sofia, enjoada. Falsificou minha assinatura. Helena assentiu. Exatamente. Então aqui está seu dilema. Você tem um contrato baseado em assinatura falsa envolvendo patrimônio protegido. Isso torna seu contrato inválido. O rosto de Alberto perdeu a cor. Se é inválido, não tenho direito a nada. Correto? Disse Helena quase alegre. E significa que você está com um prejuízo enorme nas mãos? Sem garantia. A mão de Alberto fechou. Esse desgraçado me enganou. Enganou? Concordou Helena. E se tentar encostar um dedo na Sofia, arrasto sua holding por crédito predatório e por aceitar documento fraudulento. Amarro sua empresa. É litígio por tantos anos que seus herdeiros acabarão assinando acordo no lugar de vocês. Dê um passo à frente, abaixando a voz, ou você faz o certo uma vez na vida. Alberto encarou Sofia. Por um segundo,
Algo humano apareceu e sumiu atrás do cálculo. O que você quer? Perguntou. Some daqui, R. Respondeu Helena. Vá atrás do Rodrigo, penhore o relógio dele. Não ligo. Mas a casa fica com a Sofia e você pede desculpas. Alberto hesitou, orgulho duro, mas era empresário e sabia quando tinha perdido. Soltou um ar longo. Sofia, disse, engolindo o orgulho. Não sabia da falsificação. Não deveria ter feito negócio com ele. Desculpa, Sofia olhou com uma tristeza distante. S. Em fome de aprovação. Está bem, pai? Falou baixo. Pode ir, tenho um almoço. Com minha advogada. Alberto assentiu e voltou para o carro. A porta bateu. O sedã entrou no trânsito e desapareceu. Helena observou o carro ir embora e depois sacudiu as mãos como se tivesse se livrado de sujeira. Pronto, disse, virando para Sofia com um sorriso finalmente quente. Resolvido. Agora, almoço. Estou faminta e acho que temos 20 anos para colocar em dia. Sofia abraçou-a. Mãe, Helena ficou rígida por um instante e então abraçou de volta, forte, real. Sente sua falta. Mãe, chorou Sofia. Eu sei, sussurrou Helena, a voz pesada. Eu também sente e não vou sumir de novo. 3 meses depois, uma galeria em Pinheiros estava lotada. Garçons passavam com taças e canapés. A exposição chama. Vá-se recomeço. Sofia estava no meio da sala, num vestido vermelho, rindo com colecionadores disputando as telas. A obra principal, o martelo, mostrava um tribunal estilizado, como se uma luz quebrasse com rentes no escuro. É incrível, disse um comprador. Compro, nem me fale preço. Num canto, Helena observava orgulhosa, com uma taça na mão. Não era só advogada. Agora era presença constante e, de um jeito inesperado, uma avó dedicada ao gatinho. Adotado por Sofia, o celular de Helena vibrou. Notícia: Rodrigo Meireles condenado a 5 anos por fraude e lavagem de dinheiro. Ela olhou a manchete e passou adiante. Não precisava dos detalhes. Assistir à parte importante bem de perto. Foi até Sofia. Tem etiqueta vermelha em todas, comentou. Vendeu tudo. Os olhos de Sofia brilharam. Mãe, obrigada. Se eu não tivesse entrado por aquelas portas, você teria chegado lá do mesmo jeito, interrompeu Helena com firmeza. Você é mais forte do que pensa. Aguentou 5 anos. Eu só ajudei a terminar. A porta da galeria abriu e um vento frio entrou. Tomás, o associado, apareceu apressado. DR Acosta, Sofia, disse, desculpe interromper, mas o valor do último repasse caiu e vocês precisam ver. Entregou um tablet na tela. Um saldo bancário, venda de bens remanescentes, indenizações, multas, um número grande o bastante para mudar uma vida e muito mais. Sofia encarou e soltou o ar. Acabou? Sussurrou. Acabou de verdade. Não, corrigiu Helena, batendo de leve a taça na de Sofia. Agora é que começa. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam e, em algum lugar, Rodrigo Meireles finalmente aprendia. Do jeito mais caro, que silêncio não é fraqueza, às vezes é só a pausa antes da tempestade.